Bom, eu sou estudante de pedagogia, meu nome é Jaqueline Cruz, estudo em Pelotas, Rio Grande do Sul. Aqui eu vou fazer a socialização do meu estágio, tá? No qual a disciplina é estágio curricular obrigatório 1, na educação infantil. A área de concentração foi metodologias de ensino. E nesse trabalho teremos como estudo a área de concentração do estágio, a elaboração do estágio, planos de aula, vivência em sala de aula, quais foram as minhas impressões e os aprendizados que estive nesse estágio. Como fala Freinet, a gente parte para o entendimento de que o aluno não chega em sala de aula sem conhecimento, pois ele tem suas vivências e experiências. Isso tudo implica na sua aprendizagem dentro da sala de aula. Em vez de considerar como faz a escola tradicional, que a criança nada sabe e que ao educador cabe ensinar-lhe tudo, o que é pretensioso e irrealizável, partimos para o nosso ensino das tentativas naturais à ação, à criação, ao amor do belo, à necessidade de exprimir e de exteriorizar. Ajudamos o indivíduo a realizar-se e a apurar pela ação o seu sentido artístico e latente. Nele preservamos e cultivamos o seu sentido literário, poético, científico, matemático, e com este expediente vamos sempre mais alto e muito mais longe. Os objetivos do estágio era identificar a metodologia de ensino na educação infantil, compreender a importância da metodologia na educação, elaborar planos de aulas, elaborar instrumentos alternativos para aplicação. Nesse sentido, pude refletir sobre a minha prática e, a partir daí, procurarei sempre um aperfeiçoamento, pois na prática vi que a nossa formação tem que ser sempre continuada, pois existem muitas áreas ainda a ser estudadas para melhorarmos a qualidade do nosso ensino e também para a inclusão de alunos PCDs. A fundamentação teórica. A criação das crianças como protagonistas do seu desenvolvimento, realizado por meio de uma comunicação ativa com seus pares, com os adultos que os cercam, com o ambiente no qual estão introduzidas. Passou-se de uma concepção segundo a qual as crianças eram vistas como seres em falta, incompletos, apenas a serem protegidos, para uma concepção das crianças como protagonistas do seu desenvolvimento, realizado por meio de uma interlocução ativa com seus pares, com os adultos que os rodeiam, com o ambiente no qual estão inseridos. As crianças são capazes de criar teorias, interpretações, perguntas e são coprotagonistas na construção dos processos de conhecimento, de acordo com Barbosa. Isso é, criança vem de casa com uma bagagem já de conhecimento. Ela não é uma folha rasa, uma coisa sem conhecimento. Ela não é um ser sem nada para poder compartilhar. Pelo contrário, a criança tem as suas vivências e isso vai influenciar no seu aprendizado. Metodologia. A turma era regida pela professora Gláucia de Andrades Pires. As aulas sempre iniciaram com uma conversa onde era introduzido o assunto que ia ser trabalhado. O meu estágio obrigatório foi na escola Bruno de Azevedo, numa turma de pré, onde os alunos sempre demonstravam já estar ajustados às demandas e à rotina escolar, interagiam tranquilamente entre o professor e aluno. Um dos temas base do meu estágio foi o livro Maria Vai com as Outras, de Silvia Ortoff, no qual o livro falava muito sobre a influência de outras pessoas sobre nós. Maria era uma ovelhinha na qual ela sempre ia atrás do que as outras ovelhas faziam. Ela nunca tinha sua opinião própria, nunca fazia o que ela mesma queria. Até que um dia ela percebeu que aquilo estava fazendo mal para si mesma e decidiu trilhar o seu próprio caminho. Na minha observação, que foi feita na escola mesmo, no qual o diretor era Manuel Mina, a coordenadora Lisiane Ribeiro. O número de estudantes da minha sala de aula eram
na base de 12 alunos. Quando eu escrevi o meu paper, eu até disse que eram 12 alunos. Durante a minha prática, entrou 2 alunos a mais para a turma. A faixa etária aproximadamente era de 5 a 6 anos. A organização da escola. Os turnos de funcionamento são manhã e tarde, respectivos horários, das 8 às 12 e das 13h30 às 17h30. O total de turmas da escola eram de 33 para cada nível e modalidade de ensino atendido. Média de estudante por turma de 24 alunos. Média de faixa etária por turma dependia do ano da turma, né? Existia 20 funcionários gerais da escola. Existia equipe de apoio, só que era somente a psicóloga que trabalhava na sala de AIE. Os pais e responsáveis, havia pouca frequência na escola, só quando havia uma demanda muito exigente para isso. Só um minutinho. Aqui. O roteiro. Na observação, pude perceber que a escola tinha falta de alguns materiais básicos para o trabalho, por exemplo, folha, lápis de cor. Os alunos, durante todo o meu período de observação, nunca vi eles utilizar tintas e outras coisas, por exemplo. Também notei que tem pracinha para uso dos alunos, mas não foram durante todo o período de estágio. A escola não permitia também o recreio das crianças por motivo de chuva. Um dos objetivos que trabalhamos bastante foi demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentidos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Poderia dizer que foi alcançados os objetivos por meio das inúmeras conversas que tivemos, e cada dia as crianças demonstravam mais entendimento sobre, até mesmo dando exemplos de como deveriam não agir diante de certas situações. No geral, consegui perceber diante das conversas em grupo que a maioria estavam alcançando os objetivos pré-determinados para cada aula e atividade. Para concluir esse trabalho, gostaria de dizer que é sempre de grande valia o estágio, pois é neles que presenciamos situações reais de como é trabalhar em sala de aula, com uma turma de 12 ou até mesmo 20 alunos. Por isso é preciso o educador fazer um paralelo entre teoria e prática, e isso ocorre na oportunidade do estágio obrigatório. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer o paper. Eu agradeço pela oportunidade.